Olá, boa noite a todos. Como eu prometi mais cedo, eu vou gravar uma aula ainda sobre os protozoários, até porque esse tema ele é bastante extenso. Só que eu vou sair um pouquinho do subfilo dos flagelados. Vou falar do subfilo Sarcodina, no qual a gente observa protozoários que se locomovem através de falsos pés, que são pseudópodes, ou seja, através de movimentos ameboides. Então, hoje nós iremos trabalhar com os protozoários que causam o que a gente chama de amebíase, a doença amebíase. Como eu falei para vocês mais cedo, os protozoários eles apresentam um reino, todo deles, reino protozoa. E esse reino ele é composto por 7 filos. Destes 7 filos, iremos trabalhar com os 3 filos que abrangem os protozoários que causam doença em humanos e também em outros mamíferos. Nós já falamos do filo Ciliófora, que é um protozoário que se locomove através de cílios, o Balantidium coli. Hoje falamos do filo Sarcomastigófora, fizemos aquela divisão de subfilo Mastigófora e subfilo Sarcodina. O subfilo Mastigófora abrange a Giardia e o Trichomonas, que nós trabalhamos de manhã, e falta trabalhar com a leishmaniose e a doença de Chagas. Já o subfilo Sarcodina, a gente observa os protozoários que se locomovem através de pseudópodes, dentre eles as amebas. As amebas, em geral, que pertencem ao subfilo Sarcodina, eles pertencem à classe Lobosa, ordem Amebida, família Entamoebida. Nessa família, a gente observa 3 principais gêneros, certo? Os gêneros Entameba, Iodameba e Endolimax. No gênero Entameba, a gente observa 3 espécies: a Entameba dispar, a Entameba histolítica e a Entameba coli. Do gênero Iodameba, a gente observa a espécie Iodameba butili. E no gênero Endolimax, a gente observa a espécie Endolimax nana. Não confunda enana, por exemplo, com Entameba nana. Não. Endolimax nana. Então, as amebas, elas são um grande grupo de protozoários que se locomovem por movimentos amebóide, por pseudópodes. Esse protozoário, ele não é flagelado. As amebas são causadoras da doença chamada amebíase, como eu já falei, um importante problema de saúde pública, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, essa doença pode levar a óbito aproximadamente 100 mil pessoas por ano em todo o mundo. No século XX, 20% da população mundial apresentavam amebíases e destes 20%, 10% eram sintomáticos, o resto tudo era assintomático. Lembra, o indivíduo assintomático não é bom, porque ele acaba propagando sem saber a doença. Caso ele tivesse sintomas, ele procuraria um médico ou tomaria um remédio, alguma coisa assim. Então, os indivíduos assintomáticos, que é a grande maioria, é uma população que precisa ser tratada para que não haja a propagação da doença. Em 1977, a Organização Mundial de Saúde assume a Entameba dispar como uma espécie que até então não era considerada uma espécie devido às suas semelhanças morfológicas com a espécie Entameba histolítica. Então, nessa dúvida com a morfologia, em 1997, a Organização Mundial de Saúde aceitou o complexo histolítica. Nesse complexo histolítica, existem 2 espécies de ameba que são diferentes, só que, entretanto, morfologicamente são iguais. São elas a Entameba histolítica e a Entameba dispar. E a partir daqui para frente, eu vou mostrar para vocês essas semelhanças, essas diferenças entre essas amebas que eu mencionei anteriormente. Essas 5 principais amebas. Na verdade, vou mostrar a semelhança, morfológica entre 4 principais. Uma vez que a Entameba dispar e a Entameba histolítica são morfologicamente semelhantes.
com a diferença apenas na patogenicidade. Como assim, professora? A entameba histolítica, ela é uma ameba que é capaz de causar doença no indivíduo, enquanto que a entameba dispa, ela não causa doença. Na verdade, a gente observa indivíduos, na maioria das vezes, assintomáticos com quadros leves. E a entameba histolítica, ela pode levar a quadros bem graves da doença. Então, as amebas em geral, entameba histolítica, entameba dispa, entameba coli, iodomeba butyri e a índole maxinana, elas apresentam duas formas evolutivas: o cisto e o trofozoito. Então, vocês já sabem essa lógica de cisto e trofozoito. Cisto é aquela forma evolutiva de resistência que é liberada para o meio externo, que apresenta essa camada lipídica ao seu redor, que não se locomove, que não se alimenta, que não se reproduz. Enquanto que os trofozoítos é aquela forma evolutiva que se locomove, que se alimenta, que se reproduz. O que a gente observa? Isso é uma semelhança entre as amebas, essa alternância de forma evolutiva. Mas elas têm muito mais diferenças do que semelhanças. Então essas diferenças entre as amebas, elas vão estar relacionadas com o tamanho do trofozoíto, o tamanho do cisto, o número de núcleos é fator primordial também, a estrutura dessa ameba e o número e forma das inclusões citoplasmáticas destas. Então a gente vai estudar um pouquinho cada uma e nós vamos ficar atentos a essas diferenças e a essas semelhanças, tá certo? Vamos começar falando da entameba histolítica e entameba dispa, que são meio que inseparáveis, porque morfologicamente elas são iguais, entretanto causam quadros diferentes. Por exemplo, a entameba histolítica é a ameba que causa a mais grave das protozoonoses que atingem o intestino humano, por exemplo. Enquanto que a entameba dispa, a gente observa indivíduos que têm um quadro leve até mesmo assintomático. Então, como é que é a morfologia dessas duas amebas que são iguais? Elas são amebas que apresentam de 1 até 4 núcleos. Contou de 1 até 4 núcleos, você vai saber que é a entameba histolítica ou a entameba dispa. Então, que apresenta o cisto de 7 a 22 micrômetros, está errado ali o tamanho da medida, e o trofozoito ele é um pouco maior, de 20 a 40 micrômetros, ele é mais alongado. O cisto ele é arredondado. Então, aqui nessa imagem a gente pode observar um cisto quadrinucleados. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente pode observar, por exemplo, um cisto binucleado, 1, 2 núcleos, e um cisto uninucleado. Tudo isso, todos esses cistos é de entameba histolítica e entameba dispa, porque pode ter de 1 até 4 núcleos. Aqui acima a gente vai observar os trofozoítos. Então, nesse caso aqui, a gente observa um estágio pré-cisto, então ele está começando a encistar. E aqui o trofozoito não encistado. Então, aqui o trofozoito com o núcleo bem aqui, vacúolos digestivos. Esse trofozoito começa o processo de encistamento e transforma-se em cisto, que pode ser de 1 até 4 núcleos, certo? Aqui nessa imagem eu trago para vocês os cistos de entameba histolítica ou de dispa, né? Que são corados com uma coloração específica para protozoários, que é a hematoxilina férrica. Aqui foi feita a coloração da hematoxilina férrica, utilizou-se a ocular de 100, a objetiva de 100, e utilizou-se o óleo de imersão para visualização. Então a gente pode observar, por exemplo, aqui um núcleo com um nucleolo bem aqui, um pontinho azul. Opa, um núcleo arredondadinho, entameba histolítica. 2 núcleos, entameba histolítica. Aqui uma outra imagem que eu trago para vocês é do trofozoito, que ele apresenta esse formato mais alongado. Então a gente vai observar apenas um núcleo nele. Então aqui, olha, um núcleo e o nucleolo, ele é alongadinho. O núcleo e o nucleolo e o núcleo. Aqui são algumas inclusões citoplasmáticas, alimento em si. Tá? Então
Essa aqui também é a mesma coloração que eu mostrei anteriormente para vocês, que é a hematoxilina férrica, que é uma coloração específica para protozoários, mas isso não quer dizer que a gente não encontra outra coisa. Por exemplo, a gente encontra ovo de euminto aí. Aqui uma imagem que eu trago para vocês dos cistos de Entamoeba histolítica, Entamoeba dispa, por uma coloração diferente, que não é hematoxilina férrica, é o afresco, né? É o por sedimentação. Aqui o afresco sem o lugol e aqui com o lugol, que é o que cora em si as estruturas dessa ameba. Quando a gente visualiza essas amebas ao microscópio sem o lugol, eles são amebas, são protozoários que apresentam uma certa refringência se a gente ficar micrometrando o microscópio. Então a gente fica assim meio que na dúvida se é realmente uma Entamoeba histolítica, se é uma dispa, se é um Blastocystis. A gente só consegue ter mesmo essa certeza a partir do momento que a gente verifica essa ameba corada, no qual a gente observa a quantidade de núcleos. Então aqui a gente vai observar, tem um núcleo. Então se tem um núcleo, é Entamoeba histolítica ou Entamoeba dispa. Certo? Então a gente vai passar por uma outra ameba, que é a Entamoeba coli, que você vai ver que ela é diferente da Entamoeba histolítica. Ela é uma ameba maior que a Entamoeba histolítica, que possui o trofozoito de 20 a 50 micrômetros de tamanho, de comprimento, né? A gente observa o citoplasma, ele não é diferenciado em ectocitoplasma e endocitoplasma. A gente observa o quê? Né, que o núcleo, ele apresenta uma cromatina irregular, bem grosseira, que a gente chama de roda de carroça, diferentemente da Entamoeba histolítica, que possui um núcleo, né, a cromatina meio que mais fininha. Essa aqui é um pouco mais grosseira. Olha aqui, observar a imagem esquemática. Então, o que a gente observa aqui, diferentemente da Entamoeba coli, da histolítica? A Entamoeba coli é uma ameba que vai apresentar de 5 até 8 núcleos. Então, nós temos de 1 a 4 Entamoeba histolítica, né? De 5, né, até 8, a gente vai observar Entamoeba coli. Então aqui a gente pode observar que esse protozoário, ele apresenta um cariossoma grande e excêntrico, mais localizado centralmente, e cisto com corpos cromatóides finos. Então aqui, olha, na figura mostra a Entamoeba coli. Aqui há o trofozoito com um núcleo e o nucleolo aqui, e essa cromatina grosseira. Em B, o pré-cisto, então ele está começando a se encistar. E de C até F, a gente observa estado sucessivo de maturidade. Então, a partir de aqui, ó, maduro, a gente observa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos, né? Ah, professora, se a gente vê então eles num processo de maturação com 2 núcleos, a gente vai confundir com a Entamoeba histolítica? Pode ter essa confusão, mas a gente vai ter que observar a cromatina. Mas no geral, nas fezes, ou ela tá com até 4 núcleos histolítica, ou mais do que isso, já é a coli. Então aqui uma figura para vocês, uma imagem de um cisto de Entamoeba coli. Vamos contar o número de núcleos. Então a gente observa aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então é Entamoeba coli. Então o cisto bem aqui, essa coloração é o lugol. Uma coisa que é importante falar, que a Entamoeba coli, ela é uma ameba não patogênica. Na verdade, de todas as amebas que eu vou falar agora, a única que é patogênica e pode causar casos graves é a Entamoeba histolítica. Aqui uma imagem que eu trago para vocês, mostrando o trofozoito e os cistos de Entamoeba coli corados com a hematoxilina férrica, que é a coloração específica dos protozoários. Então, se a gente for observar aqui o cisto, então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, 6 talvez aqui. Então, cisto de Entamoeba coli. E aqui, professora, como é que eu vou saber se esse aqui é o cisto de Entamoeba coli ou histolítica? Lembra para vocês que eu falei que ele possui essa cromatina aqui do núcleo mais essa coloração ao redor do núcleo mais grosseira, mas ambas possuem apenas um núcleo trofozoito, certo?
Então tá, falei da entameba coli, falei da entameba dispa e a entameba histolítica. Entameba histolítica e a dispa são amebas que possuem de 1 a 4 núcleos. Entameba coli de 5 a 8 núcleos. Destas que eu já falei, apenas destas e de outras, mas a única patogênica é a entameba histolítica. Mas é importante saber as outras amebas que a gente observa na rotina laboratorial. Uma delas é a Endolimax nana, descrita a primeira vez por Wenyon e Connor em 1917. Essa ameba ela é bem interessante, pelo fato dela ser bem pequenininha, né? Ela é chamada de ameba anã. Os núcleos são também bem pequenininhos, então por mais que ela tenha de 1 até 4 núcleos, os núcleos parecem grãozinhos bem finos, então não tem como você confundir, por exemplo, com a entameba histolítica. Primeiramente, no tamanho, que a nana é bem pequenininha e a histolítica apresenta núcleos maiores, mesmo com a cromatina, enquanto que a da Endolimax nana são apenas pontinhos. Então, o trofozoito mede de 10 a 12 micrômetros de tamanho e é a menor ameba que vive no homem. O seu cisto é oval, com 4 núcleos pequenos, uma membrana celular fina e sem grãos de cromatina. E vive como um comensal. Normalmente ela não causa danos ao homem, mas a gente observa muito na rotina laboratorial a Endolimax nana. Então tá aqui uma imagem dela, ela é bem pequenininha, uma imagem do Lugol fresco e uma imagem que eu peguei na internet, uma imagem esquemática dessa ameba. Então aqui a gente nem consegue contar direito o núcleo, né? Mas um por aqui e aqui 1, 2, a gente não consegue visualizar realmente. Então ela possui 1, 2, 3 até 4 núcleos bem pequenininhos. E o trofozoito ele é um pouco diferenciado. O que a gente vê de diferenciação no trofozoito que nos faz não ter confusão com a entameba histolítica, com a entameba dispa ou então com a entameba coli? É justamente o seu núcleo. Enquanto que as espécies que eu já falei anteriormente, eles observam um trofozoito com um núcleo único, igual a nana, só que a cromatina dela é bem condensada. E aqui a gente vê uma cromatina bem grande, bem aqui, ó, bem larga se a gente comparada às outras trofozoitos. Então não tem como ter confusão morfologicamente com o trofozoito da Endolimax nana. Aqui um cisto mostrando os núcleos bem pequenininhos, aqui ó, é 1, 2, 3, aqui ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então é muito pequenininho. Essa coloração utilizada é hematoxilina férrica, que é a coloração mais aplicada aos protozoários. E por fim, a Iodameba butchii. Essa ameba também é uma ameba cosmopolita não patogênica como as outras, com exceção da entameba histolítica. O trofozoito mede de 10 a 20 micrômetros, só que essa ameba, ela também não tem como errar ela morfologicamente, porque ela tem a forma cística trofozoítica, só que ela apresenta um vacúolo de glicogênio, de amido, bem visível e bem corado, né? Bem visível como cromatina condensada, com cromatina condensada e uma grande massa. Então vamos observar aqui. Então a gente pode observar aqui o cisto da Iodameba butchii. Olha aqui o vacúolo repleto de glicogênio. Aqui é o núcleozinho dela. Isso aqui é um cisto, aqui é um trofozoito também. Olha o vacúolo repleto de glicogênio e o núcleozinho dela. Então não tem como errar. Observou esse vacúolo contendo glicogênio, né? Essa reserva de glicogênio, você já pode escrever lá, Iodameba butchii, não tem como errar. Essas duas imagens é a coloração por Lugol. E como é que seria a Iodameba butchii na hematoxilina férrica? É bem interessante ver, também não tem como errar. Aquele grande vacúolo de glicogênio, nessa coloração, ele vai ficar bem clarinho, porque vai ser meio que retirado esse glicogênio. Então, vai ficar com um grande vacúolo bem aqui. Então, é aqui o cisto da Iodameba butchii com um grande vacúolo de glicogênio, que já não tem mais glicogênio aqui, o núcleo. E aqui também, professora, mas o núcleo dele é semelhante à Iodameba semelhante à Endolimax nana.
Verdade, semelhante, tem aquela batida mais grosseira, mais larga, mais frouxa. Entretanto, a gente consegue observar aqui o vapor de glicogênio, olha aqui. Então não tem como errar. Então, eu trago um quadro que resume as amebas que eu falei e outras que não foram citadas porque não tem tanta importância. Por exemplo, tem aqui a Entamoeba hartmanni e a Pollack, mas eu não falei dela. Então aqui, olha, o trofozoito da ameba histolítica da dispa. Aqui o trofozoito da coli, com essa parte do núcleo aqui bem mais grosseiro, se comparado a essa aqui, ó, da histolítica. Lembrando que os trofozoitos todos têm apenas um núcleo, certo? Então nós temos aqui, só que entretanto aqui a da coli é mais grosseira, então tem como diferenciar uma de outra. Fora o tamanho também. A nana possui aquela cromatina mais frouxa. Aqui diferente dessa aqui, bem arredondada, nucleolo aqui, né? E aqui da Iodomeba butti, bem aqui clarinho, vocês vão ver o vácuo de glicogênio. Então não tem como diferenciar, se confundir. E os cistos aqui, a Iodomeba histolítica dispa, todas com um núcleo apenas, um núcleo. Lembra que ela pode ter 4 núcleos. Aqui de coli, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Olha aqui embaixo: 1, 2, 3, 4, 5. Então de 5 a 8 núcleos a Entamoeba coli. A nana você não vê o núcleo, você vê os pontinhos apenas, ó. 1, 2, 3 pontinhos. E a Iodomeba butti você vê também a reserva de glicogênio. Aqui nessa primeira fileira e na segunda é a coloração é a hematoxina férrica e aqui no lugol. Como é que ocorre a transmissão dessas amebas? Né? Através de ingestão de água e alimentos contaminados com cisto de ameba. Alguns autores também falam a veiculação desses cistos através das patas de baratas e moscas. Então vai ocorrer talvez essa transmissão, mas ingestão de água e alimentos contaminados com cistos, falta de higiene, vai ao banheiro, não lava as mãos também, é uma forma de transmissão. E como é que é o ciclo de vida dessas amebas? Então, o ciclo de vida de todas essas amebas é do tipo monoxênico, ou seja, eles não precisam de um inseto vetor, de um hospedeiro invertebrado para completar o seu ciclo de vida, não precisa de um inseto, né? Então, como é que funciona o ciclo de vida das amebas não patogênicas, que não causam doenças mais graves ao homem, como por exemplo a Entamoeba coli, a Endolimax nana e a Iodomeba butti. Então o indivíduo ele ingere esses cistos maduros, né? Elas passam pelo estômago, onde sofre ação do suco gástrico e acabam tornando essa parede cística mais fragilizada. Lá no intestino delgado, bem aqui no intestino delgado, elas desencistam e se transformam em trofozoitos, migram para o intestino grosso, que é essa parte em amarelo, e onde eles vivem. O que acontece? Aqui no intestino grosso, eles se multiplicam por divisão binária. Alguns deles se insistem novamente, ou alguns deles são liberados com as fezes no meio externo ainda na forma trofozoítica. Lembra que eu falei para vocês que na giardia, assim como na giardia, na ameba, quando o indivíduo está com diarreia, ele tende a liberar trofozoito. E quando as fezes estão mais sólidas, o indivíduo infectado tende a liberar cistos. Então, é nesse momento que o indivíduo libera essas fezes, que é o momento do diagnóstico dessas amebas. Aqui eu estou trazendo para vocês o ciclo de vida da única ameba que pode causar danos mais graves no indivíduo, que é a Entamoeba histolítica. Então nós temos aqui a ingestão de água e alimentos contaminados com cistos, né? Uma vez que esse indivíduo ingere, ele passa esse cisto pelo estômago, né? Sofre ação do suco gástrico, desencista no intestino delgado, então esse desencistamento. E o que acontece? Eles migram para o intestino grosso e onde eles começam a se multiplicar. Lá no intestino grosso, quando eles se multiplicam,
eles podem se encistar novamente, né, e se ter uma encista madura, ser liberado juntamente com as fezes. Ou então, essa ameba ela pode invadir a mucosa intestinal, né, e se disseminar através da corrente sanguínea para diversos órgãos, de causar o que a gente chama de amebíase extraintestinal. Aqui novamente um outro ciclo de vida mostrando o que eu já falei para vocês, né? A Entamoeba histolytica, que é a única ameba patogênica, ela sofre desencistamento no intestino delgado, bem aqui em verdinho, migra para o intestino grosso, onde eles vivem e se reproduzem por divisão binária. E o que acontece aqui no intestino grosso, elas podem ser liberadas nas fezes, se encistar e liberar nas fezes, ou ele pode aqui invadir essa mucosa, ganhar corrente sanguínea e se localizar, por exemplo, no cérebro, no pulmão e no fígado. Aqui novamente, que eu já falei para vocês, uma vez no cérebro ela pode causar uma amebíase cerebral, um abscesso cerebral. Nos pulmões a gente pode observar abscessos pulmonares, no fígado um abscesso hepático e pode causar úlceras no intestino grosso. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos dos indivíduos que apresentam esta ameba, eles são assintomáticos. E o restante é sintomático. E normalmente, os principais sintomas que o indivíduo sente pode ser a colite não desentérica, a colite desentérica e o que a gente chama de ameboma, tá? Que raramente vai ser mais grave. Né? O que são essas colites não desentéricas? Consiste no indivíduo sintomático, né, que apresenta de 2 a 4 evacuações por dia, com fezes mole, pastosa, o indivíduo sente um pouquinho de dor de barriga, né, desconforto abdominal e cólica. A forma desentérica é aquela no qual o indivíduo vai frequentemente ao banheiro de 8 a 10 evacuações por dia e as fezes elas são normalmente com muco, com sangue. Muitas vezes o indivíduo pode ter febre moderada e também dor abdominal. E como eu falei para vocês, a Entamoeba histolytica é a única que pode causar complicações, como por exemplo perfurações, peritonite, hemorragia, colites por-desentéricas, apendicite e o ameboma, como eu falei para vocês. Então, o que seria essa disenteria? A disenteria é uma doença aguda infecciosa específica com lesões inflamatórias e ulcerativas nas porções inferiores do intestino. Manifesta-se com diarreia intensa, cólica, tenesmo, que é uma certa rigidez do movimento, uma diminuição do movimento peristáltico e geralmente com eliminação de sangue e muco. Essa amebíase extraintestinal, como eu falei para vocês, o indivíduo pode ter uma amebíase hepática, no qual a gente observa a presença de glândula no fígado. O indivíduo pode apresentar dor, febre, hepatomegalia, né, que é aumento do órgão, anorexia, perda de peso e fraqueza geral. Pode ter uma amebíase cutânea, né, que a gente observa uma lesão na região perianal. A amebíase pulmonar, então essa ameba ela ganha corrente sanguínea e se localiza lá nos pulmões e também no cérebro e outras localizações. Então, aqui os locais que pode ocorrer a localização da ameba: no cérebro, nos pulmões, na região do diafragma, no fígado, no intestino grosso, no intestino delgado e vários outros locais. Né? Uma vez infectado, o indivíduo tem 7 dias até 4 vezes para desenvolver alguns sintomas, né? Normalmente a Entamoeba dispa, como eu falei para vocês, é morfologicamente semelhante à Entamoeba histolytica, entretanto ela não é patogênica, causa principalmente quadros assintomáticos. E a patogenicidade da ameba ela está diretamente relacionada com a capacidade do trofozoito alimentar-se das hemácias, destruir tecidos vivos, destruir tecidos, invadir para o intestinal e translocar-se para outros sítios. E também está relacionada com a resposta imune do hospedeiro. Então, o que acontece? Ocorre uma firme adesão do trofozoito à camada de mucina da superfície endotelial e aí ocorre também a digestão da matriz extracelular e a partir daí os trofozoitos conseguem invadir, né, sair dessa região do intestino grosso. Então, estou mostrando aqui para vocês
pequenas lesões, bem aqui, ó, que a gente chama lesões em cabeça de alfinete, tudo devido à presença da ameba. Através da endoscopia. Uma outra coisa que a gente observa bastante é quando ocorre a invasão dos trofozoítas na submucosa, né, causando o que a gente chama ulcerações em botão de colarinho. Então a gente observa bem aqui essas características da ameba na região submucosa, bem aqui, olha, local de invasão, e dá essa semelhança com o botão de colarinho, certo? Aqui novamente o botão de camisa, também de garrafa, então a ameba ela invadiu, então tem várias amebas aqui na região subcutânea aqui da região do intestino. Aqui uma outra imagem mostrando uma necrose amebiana, certo? Putrefação aqui no fígado. Uma outra imagem mostrando aqui uma amebíase cutânea. Essa aqui é uma amebíase hepática também, extraintestinal no caso. E como é que é feito o diagnóstico em geral, né, das amebas? Exame parasitológico das fezes. Caso um indivíduo tenha outros sinais, né, tem a forma que a gente chama de patogênica, é necessário muitas vezes fazer o exame de raio-x para observar a imagem. Então nós temos o diagnóstico laboratorial através do exame parasitológico das fezes. Você pode fazer um teste rápido, mas não se utiliza tanto, um teste imunológico, um teste hematológico ou até mesmo uma biópsia, né? Então, clinicamente, é difícil de você dizer que aquele indivíduo está com uma amebíase, até porque os sinais e sintomas são semelhantes a outras parasitoses. No caso das formas mais graves, é importante fazer exames por imagem, como raio-x e ultrassom. O tratamento da amebíase é basicamente medicações, né, como por exemplo metronidazol. Então, ou seja, amebicidas que vão atuar diretamente na luz intestinal para que seja eliminada esses trofozoítos que estão ligados à luz do intestino, ou então amebicidas tissulares, ou seja, que elimina protozoários que estão na parede do intestino e do fígado, isso no caso da entameba estolítica já. Ou então amebicidas que atuam tanto na luz intestinal quanto no tecido, mas metronidazol, albendazol, a anita e outras medicações são úteis para o tratamento da amebíase, independente de que é da patogênica ou não. Como é que se previne? Qual é a profilaxia? Igual como eu já falei para vocês. Não ingerir água, alimentos contaminados, ter educação ambiental, educação higiene pessoal, educação sanitária, saneamento básico, para as fezes não serem expostas, jogadas em esgoto a céu aberto, né? Então, dar um destino adequado aos dejetos humanos, ou seja, ter saneamento básico. Não é o que a gente observa na nossa região, a gente observa pelo contrário, né? Muitas das regiões não tem saneamento básico, não tem rede de tratamento de esgoto nem de água. Então, manter os alimentos longe dos insetos, porque baratas, moscas veiculam em suas patas cistos desses protozoários, manter sanitários limpos e principalmente tratar os portadores assintomáticos, porque eles são os disseminadores da doença. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Na próxima aula a gente se vê e vai falando de outros protozoários, tá ok? Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail, qualquer coisa, tá? Abraço a todos!